E aí pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site e podcast bibotalk.com. Toda semana tem um podcast de teologia e bíblia para você ouvir e aprender. Então passa lá em bibotalk.com e ouça um de nossos podcasts. E aqui no YouTube tem vídeo também toda semana, quarta-feira, sexta-feira, às vezes outros dias. A ideia é fazer com que a gente cresça, que a gente pense a fé e é claro que a gente dê frutos. E por falar em dê frutos, quero meditar com vocês hoje em Marcos, no capítulo 11, a partir do versículo 12, que é o texto onde Jesus purifica o templo. Eu gosto de ler esse evento e esse episódio no ministério de Jesus no Evangelho de Marcos, porque ele coloca, entre a purificação do templo, entre uma ação e outra de Jesus, ele coloca o episódio onde Jesus dá uma palavra profética para uma figueira. E é interessante a maneira com que o redator de Marcos monta essa passagem, porque essa atitude parabólica em relação à figueira, ela representa o que Jesus vai fazer com o templo. E essa questão da purificação do templo é tão importante que todos os evangelhos sinóticos relatam esse acontecimento. O evangelho sinótico, para você que não sabe, é Mateus, Marcos e Lucas, e são chamados dessa maneira porque eles são vistos em conjunto e eles têm muitas coisas em comum, algumas coisas diferentes, mas parece que um usou o outro como fonte, alguma fonte em comum. Enfim, tem um podcast inteirinho explicando o que são os evangelhos sinóticos. Clica aqui que você pode então ouvir o podcast. Mas gente, é interessante que no capítulo 11 a gente tem a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que já dá um outro episódio, tem podcast também falando sobre isso, tá? E no final desse relato da entrada triunfal, o redator, Marcos, ele fala o seguinte: Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo, observou tudo à sua volta, mas como já era tarde, vamos voltar para Betânia e depois a gente volta aqui. Então Jesus já analisou a parada, voltou. Quando Jesus está saindo de Betânia, voltando para Jerusalém, ele tem fome. Aí ele olha uma figueira frondosa, cheia de folhas, vai ver se nela tinha algum fruto. E ele não encontra nenhum fruto. Fica cabreiro e fala, não coma mais ninguém ninguém mais coma fruto de ti. Jesus amaldiçoa a figueira e ele vai para o templo e depois começa a purificação do templo. Essa passagem chama a atenção porque o Marcos, ele diz que não era tempo de figos. E como é que Jesus então vai tecer um juízo, vai fazer um juízo, mandar aí uma palavra de maldição para essa figueira se não era tempo de fruto? Pois bem, gente, fui pesquisar e eu entendi que, não somente entendi, mas os comentaristas falam que nesse período ali por março, início de abril, já era para ter algumas folhas, e já eram para ter alguns frutos, que até esse comentarista aqui chama eles que são os takaches, ou seja, uma colheita de pequenos botões comestíveis, ou seja, não era tempo do figo, completo, mas se tinha folha, era sinal que já tinha esses botões chamados takashi. Se você vai numa folha, numa árvore dessa, frondosa, e não tem nem o takashi, é sinal que aquela árvore ali não vai mais dar fruto naquela estação. E Jesus garante que não somente naquela estação, mas para o resto da vida dela, ela não daria mais fruto, e Jesus então amaldiçoa aquela árvore. Mas por que Jesus amaldiçoa aquela árvore? Para passar uma mensagem para os seus discípulos e também para os seus leitores, porque o evangelista deixa bem claro que os discípulos ouviram-no dizer isso. Aí nós temos a purificação do templo a partir do versículo 12. Gente, é interessante que Jesus ele está no pátio dos gentios, e é justamente nesse pátio dos gentios em que os sacerdotes e demais interessados transformaram no camelódromo, na lojinha, na vendinha da época. Então nesse pátio era comercializado animais para o sacrifício, era feito o câmbio. O único lugar no templo em que os gentios poderiam ir e orar ao Deus de Israel estava totalmente ocupado e tomado pelo comércio. E isso é muito dramático ao ponto de Jesus, vocês não entenderam que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Jesus está citando Isaías 57. Desde quando o templo foi fundado, ele tinha essa ideia de ser um local
onde Deus fosse adorado e invocado por todos os povos. E não era isso que estava acontecendo na religiosidade do tempo de Jesus. Esse pátio estava sendo utilizado para transformar a religião num comércio. Estavam comercializando a fé. Inclusive, o texto cita a galera que vendia pomba, né? Derrubou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Talvez o autor coloque justamente isso aqui, porque a pomba era o animal que a mulher tinha que comprar para se purificar e era o animal que o pobre poderia comprar para fazer o seu sacrifício a Javé. Então tem até essa conotação social aqui no texto de Jesus que, nem os pobres têm chance, gente. Nem o pobre, porque vocês, estão comercializando e provavelmente os preços deviam estar inflacionados, porque virou um verdadeiro comércio. Jesus então faz esse arrazoado todo, quebra, chuta, dá Hadouken, e ele fala: vocês fizeram dela, essa casa de oração para todos os povos, vocês fizeram dela covil de ladrões, citando Jeremias no capítulo 7, que inclusive é um capítulo, Jeremias capítulo 7, que ele fala da inutilidade da religião. Como já no Antigo Testamento, toda a religião de Israel virou o quê? Estéril, infrutífera. E assim como Jesus deu uma palavra profética, amaldiçoando aquela figueira, Jesus agora, está o quê? Purificando o templo, e ao citar esses textos, Jesus está dando a entender que o templo também é infrutífero. E aí o que acontece? Jesus é questionado sobre a sua autoridade e ele inclusive leia, eu não vou falar aqui, mas leia a partir do versículo 27, no capítulo 11, a saída mestre que Jesus dá ali para o chefe dos sacerdotes. E aí depois nós temos o capítulo 12, que é a parábola dos lavradores maus. E Jesus utiliza o exemplo de uma vinha, um exemplo que claramente os seus ouvintes, os sacerdotes e chefe de sacerdotes, iriam entender, porque a vinha ligada a Israel, aí tinha os funcionários que poderiam ser os profetas, mas quem que é o filho do dono da vinha que eles vão matar? Jesus já estava falando dele mesmo. Então, nesses 2 capítulos aqui, nós temos Jesus deixando bem claro que toda a pomposidade do templo, da religiosidade de Israel, no fundo, era como aquela figueira, pomposa, frondosa, mas não cumpria o papel mais importante dela, que era o quê? Dar frutos. Inclusive, depois que Jesus purifica o templo, eles voltam. E no caminho que estão voltando, Pedro percebe olha lá, mestre, a figueira realmente está seca. E ali Jesus, inclusive, utiliza esse espaço para falar sobre a fé, usando linguagem hiperbólica, de mover um monte e tudo mais. Mas Jesus está dizendo que aquilo que a gente pedir com fé vai acontecer. Obviamente que isso aqui não é uma carta branca para a gente pedir tudo o que a gente quiser, mas Jesus está dizendo, se nós pensarmos com a mente de Deus, e o que é pensar com a mente de Deus? É ter o coração e a mente encharcado pela palavra. Aquilo que nós pedirmos, se for encharcado pela vontade de Deus, obviamente que Deus irá cumprir a sua vontade. Então, isso aqui é muito importante para nós, porque Jesus julgou o templo, a religiosidade falida de Israel. Só que acontece que Jesus, o templo é destruído, todo o sistema sacrificial, toda a religiosidade de Israel, ela perde o seu sentido e o seu valor a partir de Jesus Cristo. Obviamente que esse novo templo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja que é composta pelos regenerados, aqueles que foram salvos por Jesus e acreditam no seu sacrifício vicário, também receberão esse julgamento. E fica aí o alerta para nós. E se Jesus chegar mais perto de nós, hein? Se Jesus, porque assim, será que Jesus, claro que Jesus não olha de longe, Jesus ele é Deus, ele sabe todas as coisas, mas vamos tentar agora de maneira hipotética. Será que Jesus não passa perto das nossas igrejas e não vê a mesma coisa que ele vê no templo? Olha de longe, tudo funcionando, fumacinha, no nosso caso também tem a fumacinha, as luzes, músicas, adoração, aquela coisa toda, os sacerdotes, os pastores, as pastoras, todo mundo fazendo o serviço religioso, mas todo esse serviço religioso está gerando fruto?
né? É uma crítica que nós temos que fazer como o novo templo, né, que somos agora de Deus, né? A igreja é a morada de Deus, como Paulo diz em Efésios capítulo 2. Então, como é que nós entendemos isso? Também terá esse juízo para nós. Então, que não sejamos como a figueira e como o velho templo, que tinha uma boa aparência, mas no fundo não dava fruto. Então, de nada adianta a igreja se preocupar com espetáculos, com palcos, com luzes, com boa música, se no fundo ela não está pregando a palavra. E todo esse circo, me permitam chamar dessa maneira, está servindo a propósitos ilícitos, a propósitos do ego, de uma liderança. E a gente tem que cuidar, temos que cuidar muito, porque quando Jesus chega perto, eu quero que Jesus chegue perto de mim e que Ele destrua as barracas das minhas idolatrias, porque eu quero ser julgado por Jesus, eu não quero ser julgado pelo homem, mas que o Senhor encontre em mim, né, fé, que Ele encontre em mim um coração sincero e, acima de tudo, que Ele encontre em mim e na minha igreja um local onde se tem frutos de arrependimento, como Mateus vai falar, porque é isso que importa. Não adianta a aparência, não adianta o espetáculo, se não gerar fruto verdadeiro, e fruto que leve as pessoas a se arrependerem dos seus pecados e a viverem para Deus. Que o Senhor nos ajude, porque o julgamento virá, cedo ou tarde. E eu quero estar com Jesus nessa. Eu não quero ser como os fariseus, os sacerdotes. Eu não quero ser como aquelas pessoas que só usam Jesus para promover a sua própria causa e a inflação, né, do seu próprio ego. Inflação tá certo? Você entendeu o que dizer, né? Um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser e assim permitir.